As psicografias de Chico Xavier são tão respeitadas que já serviram até como prova num tribunal. João de Deus foi julgado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ter matado com um tiro a mulher dele, Cleide Maria Dutra, Miss Campo Grande, de 75. Numa mensagem psicografada por Chico Xavier, Cleide disse que o disparo foi acidental. Os jurados aceitaram a mensagem e absolveram o rapaz por unanimidade. Quando ela disse que onde estariam os meus passos de homem de bem, lá ela estaria também, rogando a Deus pela minha felicidade. Acho que isso valeu tudo. Nós encontramos dois casos clássicos, né, em que duas pessoas acusadas de homicídio foram absolvidas em juízo graças a cartas que foram psicografadas por médiuns, entre eles o Chico Xavier. A vítima fez a defesa do acusado. Pá! Quer um cigarro, Zé? Quero não. Negativo! Maurício! O cigarro caiu da boca dele. Ele só pôs a mão aqui assim, falou, essa me atirou. Os pais de Maurício recebem a primeira carta do filho. A partir daí, eles aprendem a perdoar. Queridos papai, mamãe, Maria José e Nádia, que Deus nos abençoe. Estou aqui com meu avô Henrique e peço a vocês coragem e resignação. É preciso lembrar de Deus nos acontecimentos da terra. Faço um pedido. Não fiquem pensando na minha volta para cá, criando sentimentos tristes. O Zé Divino não teve culpa no meu caso. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, pois não devia ter ficado brincando ao invés de estudar. Prometo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder. Sou seu filho, irmão saudoso e agradecido, Maurício Garcês Henrique. No caso do Joelma, do incêndio do Joelma, que ocorreu em fevereiro de 74, 189 pessoas morreram em São Paulo. A mãe de uma jovem, ela procura o Chico Xavier, né? E ele então promete a ela que ia tentar entrar em contato com a filha, né? E ele produz então, ele entrega uma carta com informações que sua mãe sabia, né? Volquimar e as amigas não sobrevivem ao incêndio. Valquíria, mãe de Volquimar, pede ajuda ao médium Chico Xavier para se comunicar com a filha. Ela desencarnou há muito tempo? A senhora está muito nervosa. Pode deixar. Faz 2 meses. Ela é uma das vítimas do incêndio do edifício Joelma. A senhora fique calma. Sua filha está bem. Ela precisava passar por isso. Por tudo que ela já tinha sido em outras encarnações. Os espíritos de 2 poetas teriam contado a Chico Xavier que as vítimas do incêndio do Joelma eram reencarnações de mortos do século XI nas batalhas das cruzadas para a reconquista cristã de Jerusalém. Ele pediu que eu viesse hoje, dia 13 de julho. Volquimar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do avô. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida mãezinha, meu querido Alvo e o irmão dela. Primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e bênção que rege a querida mamãe para que as forças não me faltem agora que tenho lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Em primeiro lugar, eu respeito, né, a crença, a fé, né, do outro, né? Eu acho que isso é fundamental
em qualquer tipo de matéria que você faça. Eu acho que você tem que ter uma postura, primeiro, de respeito. Você tentar entender o outro, né? No caso desses programas que envolviam uma questão de natureza religiosa, essa minha preocupação aumentava. Porque eu não queria também deixar essas pessoas numa situação de desconforto. Já bastava o que haviam sofrido, os problemas, as cruzes que cada uma delas carregava. Então, eu tentava entender. Embora essas pessoas, elas não precisavam de explicação. Quem precisava de explicação era eu, ou a equipe, né? Ou o meu diretor. Muitas famílias que foram atendidas por ele e aconselhadas por ele, essas famílias realmente abriram núcleos de assistência social pelo Brasil inteiro. Então, eles atendem famílias que perderam filhos, eles doam sopa, eles doam roupa. Então, o Chico, com o exemplo de vida dele e com os livros que ele publica, né, cada livro inspira mais e mais pessoas ao longo da vida, vai ser assim para sempre, ele criou uma rede de solidariedade. Além das muitas palavras vindas do além, uma imagem gravada por um telejornal também intrigou jornalistas, cientistas e céticos em geral. Uma misteriosa luz que visitou Chico Xavier num leito de hospital. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava num quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. Você filmou exatamente desse ponto aqui? Exatamente daqui onde está a câmera, fazendo a fachada do hospital com a cena da janela onde estava internado o Chico. De repente, sem perceber, passou aquela luz na frente, na hora não deu para perceber, só foi perceber depois, na hora da edição. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. Para a medicina, algo de anormal aconteceu ali? Sem dúvida nenhuma, porque foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. Chico estava dormindo quando a luz cruzou o céu. 10 dias atrás, nós fomos mais uma vez a Uberaba para saber se ele tinha percebido o raio luminoso, sem imaginar que estas seriam as últimas imagens do médium. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria José. Foi o irmão também? Mas ele não demorou. Não demorou, não. O que que falou pro senhor? Que eu tivesse paciência. Para tentar desvendar o mistério, nós procuramos em São Paulo algumas das mais respeitadas instituições do país que investigam fenômenos sobrenaturais. Mostramos a fita primeiro para este pesquisador da USP. Regis Alves é especialista em mídias eletrônicas e analisou a gravação várias vezes. Ele diz que o facho luminoso não foi provocado por defeito no equipamento e não tem uma explicação para o fenômeno. Um objeto com uma massa apreciável, ele iria apresentar uma trajetória parabólica. Não é o que acontece aqui. A gente vê essa luz, ela apresenta uma trajetória bem retilínea. Com certeza não é um raio tradicional, vindo de cima para baixo, projetado a partir de um holofote ou alguma fonte semelhante. Eu digo que é um território mágico e é um território movediço também. É difícil para o jornalista, porque a gente lida com fatos, né? E quando você entra nesse território de
comunicação entre esse mundo, o outro mundo, você entra num território que é difícil você decifrar. É difícil eu chegar e falar, está comprovado, existe vida depois da morte. Chico Xavier, ao longo de toda a sua vida, seguiu os ensinamentos do apóstolo Paulo e sempre considerou a caridade como a mais importante de todas as virtudes. Todos os anos, Chico distribui dinheiro e comida aos pobres de Uberaba. Essas filas jamais o assustaram. Há muito que elas também fazem parte da sua vida, desde a época em que morava em Pedro Leopoldo. As pessoas, sempre que se aproximavam de Chico, se emocionavam. O que é intrigante, o que transforma o Chico num enigma, para quem é cético, principalmente num enigma, porque para quem é espírita ele não é enigma, mas para os céticos ele é um enigma, é essa história de doação imensa. Por que ele mentiria sobre... Por que ele renegaria a autoria de 400 livros e renegaria, dispensaria todo o dinheiro que esses livros geraram? Para quê? Por quê? Né? Então esse porquê, esse para quê é que transforma o Chico nesse mito. Né? Num país que é tão injusto, né? Um país que tem tanta pobreza, num país em que o Estado falha tanto, como falha tanto, nesse país o Chico Xavier faz a diferença totalmente. Então ele continua vivo, sim, em cada livro de Chico que a pessoa abre e que ela se inspira ali, ou que ela desiste de fazer cometer um suicídio, por exemplo, ele já salvou várias pessoas de suicídio, continua salvando, né? Então ele muda através da obra e do exemplo dele. No próximo programa, a fé em Chico Xavier. Vamos relembrar especiais da Rede Globo que ajudaram a divulgar a doutrina espírita desse homem que já foi chamado de amor. Até lá! É no seu modo de olhar, despindo nossas almas, é no seu gesto de esperança.